Começando mais um na cara do gol, tá? E aqui eu vou analisar os jogos dessa quinta-feira que está recheado de oportunidades. Eu vou comentar tudo aqui para vocês. Nós temos Liga Europa, nós temos Libertadores com Peñarol e Flamengo. Será que o Flamengo vai dar a volta por cima? Nós temos Sul-Americana, La Liga e eu vou comentar todos esses jogos para te passar o melhor direcionamento para que você possa lucrar, tá? Então já se inscreve no canal, já deixa aqui o like para que você seja notificado quando eu postar os vídeos com as análises do dia. Eu vi que tem muita gente esquecendo de assistir esses vídeos, que está ajudando bastante a colocar dinheiro no seu bolso. E aqui na descrição eu deixei o Geração Green, que é onde eu compartilho bets e não só isso, várias dicas para você se tornar um apostador profissional e ganhe dinheiro como um profissional dentro do mercado das apostas, tá? Inclusive eu deixei lá até um depoimento de um aluno meu que ganhou R$500 nessa semana e pôde pagar a conta de energia, pagar o colégio da filha, e esse é meu objetivo com as apostas, essa é a minha missão, meu propósito, tá? Fazer com que você transforme esse mercado em uma fonte de renda extra. Então entra agora no GG e depois volta para cá, que eu vou já começar as análises para vocês aqui agora. Vamos embora. Ó, Liga Europa, nós temos muitos jogos. Eu comentei ontem sobre a Liga da Europa, né, na rodada, que são jogos favoráveis para gols. Só que o que acontece é que as odds, né, para o mercado de gols tá muito ajustada, né? A gente está encontrando odds bem ajustadas, odds ajustadas para baixo, tá? Por exemplo, eu vou aqui no jogo do Malmo contra o Rangers para poder mostrar para vocês. Olha isso, ó. Deixa eu só carregar aqui. Olha isso, ó. O mercado de gols, quanto tá pagando o over 1,5? 1,30. Esse aqui até tá pagando legal. Vou pegar outro jogo, Fenerbahçe e San Geloese. Jogo bem favorável para gols. Aí você vem 1,25. Perceba que as cotações estão bem justas para baixo, entendeu? Para baixo. Então acaba sendo bem ruim de trabalhar. Ó, 1,10 no Tottenham e Karabag. Ou seja, a gente precisa fazer uma tripla, muitas vezes, para pegar uma cotação legal. E quando você faz uma múltipla muito grande, a gente acaba perdendo, né? Aumentando o risco e perdendo muitas apostas por causa de um jogo. Então não é viável, né? Mercado de gols na Liga Europa, eu estou priorizando o ao vivo, tá? Mas todos esses jogos, sem sombra de dúvidas, todos esses jogos, exceto Roma e Atlético Bilbao, são favoráveis para gols, tá? Mas uma bet que eu gosto muito, que eu fiz, é a vitória do Frankfurt contra o Vitória Pilsen. O Frankfurt dentro de casa é bem favorito contra o Vitória Pilsen. É assim, a diferença técnica dos dois times é muito grande, né? O Frankfurt vem de uma vitória heróica, né, contra o Augsburg pela Bundesliga, e aqui contra o Vitória Pilsen eu acredito que vai ser um jogo até tranquilo para eles. O Vitória Pilsen, que é um time muito mais inferior tecnicamente quando sai da sua liga e vai jogar uma Liga Europa, por exemplo, é muito mais inferior do que o Frankfurt, tá? Então eu vejo o Frankfurt favorito aqui e o Tottenham também eu vejo favorito contra o Karabag. Então se você juntar, fazer essa duplinha de vitória do Tottenham e vitória do Frankfurt, fica um valor legal aí, acima de 1,55 para a gente poder apostar, tá? Todos os outros jogos eu vou trabalhar no live, né, buscando o mercado de gols. Jogo do Malmo e Rangers favorável para o mercado de gols. Jogo do Fenerbahçe contra o San Geloese também favorável para gols, tá? Todos os outros jogos são favoráveis para Ajax e Besiktas. Jogo demais favorável para gols. Deixa eu ver, inclusive, quanto é que tá pagando aqui o over 1,5, pagando 1,22. Dava até para se pensar numa duplinha, né, do over 1,5 do Fenerbahçe contra o San Geloese, junto com o over do Ajax e o Besiktas. Mas se a cotação estiver legal, dá para fazer, se não, leva pro ao vivo. Exceto o jogo aqui da Roma contra o Bilbao, que não é favorável para gols, todos os outros eu estarei de olho nisso, tá? Na Libertadores nós temos Peñarol contra a equipe do Flamengo. E galera, eu sou flamenguista, vocês sabem, e muita gente fala, ah, você é muito clubista, com o Flamengo, eu tomei um head no Flamengo no Maracanã. Quem imaginaria o Flamengo perder o jogo no Maracanã para o Peñarol, né? Era a obrigação do Flamengo ter vencido para ter chances reais de classificações. Hoje, o grande favorito para se classificar é óbvio que é o Peñarol, tá? É óbvio, vai decidir dentro de casa e tem a vantagem por um gol. Mas o time do Flamengo tem um elenco, tem jogadores que pode sim reverter esse placar. A gente sabe muito bem disso, né? A gente está falando de Arrascaeta, Gabigol deve ser titular também, né? O Gonçalo Plata, o Arrascaeta, Dela Cruz, Léo Ortiz, esse é o provável time do Flamengo. Então assim, o Flamengo tem condições de reverter essa situação? Tem condições de vencer o jogo no Uruguai e levar para os pênaltis? Tem condições. O time, o elenco do Flamengo é melhor do que o Peñarol. Vem jogando bom futebol o Flamengo? Não. O time não vem conseguindo emplacar uma sequência de bons jogos. Na verdade, o Flamengo não tem conseguido fazer bons jogos. São poucos, nos últimos jogos, se a gente for analisar, são poucos jogos onde o Flamengo conseguiu realmente
ser bem superior, né, como a gente previa no início da temporada, do que os seus adversários. Então o Flamengo não vem desempenhando bom futebol e por isso que não é favorito para classificação aqui. Mas como vocês podem ver, as casas de apostas colocaram o Flamengo como favorito, porque realmente é, tá? O Flamengo tem um time melhor, o Flamengo pode reverter esse placar. Então eu gosto muito de olhar para o empate anula, para esse confronto. Eu gosto de olhar para esse empate anula o Flamengo. Por quê? Eu vejo o Peñarol fechadinho, jogando no contra-ataque, como fez no Maracanã. O Peñarol não tem por que se expor, não tem por que jogar com as linhas altas, buscando o tempo todo o gol contra o Flamengo, porque ele já tem uma vantagem. Tudo que o Flamengo pode querer aqui é que o Peñarol realmente se exponha, porque no contra-ataque, eles têm um contra-ataque muito rápido, com o Bruno Henrique, com o Arrascaeta, com o De La Cruz, todos esses caras têm um bom passe, com o Gonçalo Plata, e são rápidos, né? São velozes. Então, se o Peñarol se expor, for para cima do Flamengo, eu acredito que vai ser até melhor para o Flamengo do que se eles jogarem fechadinho, tá? Então, eu acredito que o Peñarol vai adotar o mesmo estilo de jogo que adotou no Maracanã, por ter essa vantagem de jogar fechado e jogar no contra-ataque por uma bola. Não é uma aposta fácil, tá? É uma aposta que tem um certo risco, mas pelo resultado do primeiro jogo, eu vejo um Flamengo realmente tentando fazer esse gol e eu vejo um Peñarol só tentando segurar e aproveitando os contra-ataques quando der. Por isso que esse empate anula, para mim, tem valor, tá? Para mim tem valor. Beleza? Eu gosto bastante dessa aposta, mas é um jogo muito duro. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Flamengo vai se classificar ou não, beleza? Na Copa Sul-Americana nós temos dois confrontos, né? Nós temos Cruzeiro contra o Libertad. O Cruzeiro ganhou o primeiro jogo por 2-0, então esse segundo jogo aqui a gente não sabe como é que vai ser a postura do Cruzeiro, se o Cruzeiro vai realmente buscar essa vitória agora com o Diniz, né? Ou se vai manter o resultado para já se classificar e ponto final. O Libertad deve ir para cima, mas eu não sei realmente como vai ser a postura do Cruzeiro. Por ter essa dúvida, eu vou estar analisando no ao vivo, tá? Para mim não tem o que fazer aqui. Praticamente essa classificação do Cruzeiro está consolidada, beleza? Racing contra o Atlético Paranaense. O Racing perdeu o primeiro jogo. Por ter perdido o primeiro jogo na Argentina, aqui deve ir para cima, deve pressionar, deve ir com tudo para cima do Atlético Paranaense. O Racing é uma equipe bem ofensiva, tá? Eles têm um DNA bem ofensivo. Seus jogos geralmente são jogos para cima, né, dos seus adversários. E eu gosto para esse jogo aqui do mercado de escanteios pela necessidade do resultado, tá? Olha isso aqui, ó, isso aqui é muito importante, tá, galera? Em 60% dos jogos do Racing dentro de casa ele teve mais cantos do que os adversários. O time do Atlético Paranaense é um time que apenas 30% dos jogos eles tiveram mais cantos jogando fora de casa. Se eu for pegar os últimos 10 jogos do Racing, 80% eles tiveram mais cantos, tá? E eu acredito que isso aqui deva se repetir. Por quê? Porque eu acredito no Atlético fechado jogando no contra-ataque. E o Atlético é um time que fora de casa cede muitos escanteios para os adversários. 7 escanteios que eles cedem, a média de 7 escanteios adversários tem contra o Atlético Paranaense. Já o Racing cede pouco, porque dentro de casa eles costumam ter a posse de bola. E nesse caso que precisa do resultado, eu acredito ainda mais de um ímpeto maior. Por isso que o mercado pro Racing ter mais escanteios na partida, eu vejo com bons olhos aqui nesse confronto, tá? Pela necessidade de vitória. Já na Liga, né, no Campeonato Espanhol, eu gosto desse jogo do Celta de Vigo contra o Atlético de Madrid. Eu vejo um jogo muito aberto, um jogo favorável para gols, tá? Os jogos do Celta de Vigo têm sido jogos com gols, tem uma média aqui de 3 gols por jogo. Os jogos do Atlético de Madrid também. Se a gente for dar uma olhada, né, nos confrontos entre eles, e não só isso, dá uma olhada nos últimos jogos aqui, ó, do Celta de Vigo, 3-1, 3-1, 3-2, 4-3, 3-1, 2-1, ou seja, todos os jogos aconteceu pelo menos 2 gols. Por isso que eu gosto sim de olhar para o cenário de over 1,5. Jogos do Atlético de Madrid também. 1-1, 2-1, 3-0. Aí teve esse 1-0 contra o Bilbao. O 0-0 contra o Espanhol. 3-0 e 2-2. Então é um jogo que eu vejo favorável para gols aqui, tá? Outro jogo também favorável para gols é o jogo do Las Palmas contra o Betis. O Betis perdeu no último jogo. Esse jogo eu vejo eles indo bastante para cima. O Las Palmas defensivamente é uma equipe bem frágil, é uma equipe que sofre muitos gols, né? Tem uma média aqui de quase 2 gols sofridos por jogo, e o Betis tem uma média de gols também bem alta. Então eu vejo pelo menos o Betis, uma aposta que eu gosto é pro Betis marcar pelo menos um gol, tá? Esses são os melhores jogos para hoje. Espero que seja um dia muito lucrativo pra gente. Vamos para cima, que Papai do Céu nos abençoe, e lembra de entrar, no Geração Green, entra logo!